Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 11, de 19 a 30, e corresponde à semana 13 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é A Igreja de Antioquia. Vamos à leitura do texto bíblico. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse uma grande fome, sobrevindo a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O texto lido continua a narrativa de Atos 8:4, que assim diz: Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. O excerto foi posicionado após o encontro entre Pedro e Cornélio porque irá ampliar o tema da expansão do cristianismo em territórios gentílicos. Com efeito, parece ter havido 3 movimentos praticamente concomitantes, embora independentes entre si, de pregação do evangelho aos gentios nos primórdios da igreja: a ida de Pedro a Cesareia para a casa de Cornélio, a missão de Paulo na Síria e na Cilícia, e a propagação da mensagem pelos cipriotas e sireneus em Antioquia da Síria. A partir da perseguição que o martírio de Estevão desencadeou contra a igreja, os discípulos espalhados começaram a propagar o evangelho em diversos lugares, como Fenícia, Chipre e Antioquia. Inicialmente, a pregação ocorreu unicamente entre as comunidades judaicas localizadas nessas regiões. Posteriormente, contudo, alguns cipriotas, originários da ilha de Chipre, e sireneus, provenientes de Cirene, atual Líbia, passaram a pregar também a gentios, aqui chamados de gregos, fazendo com que muitos se convertessem ao Senhor. A Fenícia corresponde ao atual Líbano, sendo conhecida nos tempos da igreja primitiva como o território em que estavam contidas as importantes cidades de Tiro e Sidom. Seus habitantes eram chamados de cananeus ou cirofenícios. Chipre é a terceira maior ilha do mar Mediterrâneo, onde existia considerável população judaica. A Antioquia aqui referida, por sua vez, era a terceira maior cidade do Império Romano nos tempos em que foi escrito o livro de Atos, perdendo apenas para Roma e Alexandria, razão pela qual constituía a capital da província da Síria. Quando a igreja em Jerusalém soube da disseminação da mensagem evangélica aqui relatada, enviou José, levita de Chipre, também chamado Barnabé, a Antioquia. Além de ser cheio de fé e do Espírito Santo, Barnabé também era um judeu que vivera em terras gregas e, por isso, foi escolhido para supervisionar a agremiação. Ao ver esta reunião de gentios constituída em torno da fé em Jesus Cristo, Barnabé se alegrou, encorajando aqueles irmãos a permanecerem fiéis. Assim, muitas pessoas de Antioquia da Síria eram acrescentadas ao Senhor. A este ponto, fazia 14 anos que Paulo se tornara cristão. Ele havia passado este período pregando o evangelho nas regiões da Síria e da Cilícia, onde muito provavelmente estabeleceu as igrejas descritas em Atos 15:41. Dessa forma, Paulo já era um crente maduro e não um recém-convertido ao cristianismo e apresentava experiência missionária adquirida entre os gentios, quando Barnabé decidiu chamá-lo em Atos 11:25 para que juntos pudessem desenvolver as potencialidades da igreja em Antioquia da Síria, dada a projeção que a cidade apresentava no Império Romano.
Os judeus costumavam depreciar o cristianismo nascente pelas alcunhas nazarenos ou galileus, as quais pretendiam associar seus adeptos, respectivamente, à aldeia inexpressiva de Nazaré e à igualmente simplória província da Galileia, na qual Nazaré estava situada e onde Jesus crescera. Por outro lado, os cristãos intitulavam a si mesmos discípulos, seguidores ou aqueles do caminho. A informação de que, em Antioquia da Síria, os que criam em Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos, significando literalmente partidários de Cristo, remete a uma designação honrosa, resultante da boa reputação de que gozavam esses irmãos, fruto também de um ano de ensino de Paulo e Barnabé, o qual certamente consolidou sua fé. Paulatinamente, Jerusalém deixava de ser o centro do cristianismo nascente, dando lugar à Antioquia da Síria em proeminência. Por isso, cristãos de Jerusalém começaram a visitar Antioquia, dentre eles profetas, isto é, homens cuja atuação enfatiza a pregação, o ensino e, algumas vezes, as predições sobre o futuro. Entre estes profetas estava Ágabo, que predisse a ocorrência de uma fome generalizada no mundo romano, o que de fato concretizou-se nos dias do imperador Cláudio. Os historiadores Tácito, Suetônio e Flávio Joséfo mencionam diversos períodos de grave escassez de alimentos que acometeram o Império Romano durante o reinado de Cláudio. A maior dessas fomes ocorreu em 46 d.C., a qual foi especialmente severa na Judéia. A predição de Ágabo foi importante para o sustento da Judéia, fazendo com que cristãos gentios coletassem entre si provisões e para ali as enviassem. Barnabé e Paulo foram os responsáveis por transportar esta soma até Jerusalém. Aplicação prática. Paulo era um estrategista do reino de Deus. Certamente sua maturidade, perspicácia e amor por Jesus Cristo foram os motivos pelos quais Barnabé o convidou a empenhar-se no ensino dos crentes da importante cidade de Antioquia da Síria. Os resultados destes esforços foram tão significativos que ali a reputação dos discípulos consolidou-se a ponto de receberem a designação de cristãos pela primeira vez. Além disso, Antioquia passou a ser um centro do qual saíram as grandes viagens missionárias de Paulo. Mesmo na atualidade, devemos muito aos irmãos de Antioquia da Síria, pois a nomenclatura de cristãos ali cunhada define nossa identidade até os dias de hoje. De modo semelhante, o senso de propósito daquelas pessoas constituiu arcabouço para as viagens de Paulo, que viriam a propagar o Evangelho por toda a extensão do mundo romano civilizado. O livro de Atos não deixa dúvidas de que a disseminação do Evangelho ocorreu por obra do Espírito Santo, suplantando o preconceito judaico. Por causa de sua ação, a aceitação cada vez maior do cristianismo pelos gentios fez com que ele deixasse de ser um ramo do judaísmo para ser um movimento independente e muito maior que seu antecessor. Em sua obra Igreja, Tô Fora, Ricardo Agreste faz uma reflexão acerca desta questão. A comunidade formada por seus discípulos, de Jesus, seria, ao longo da história, uma comunidade em constante movimento e progresso. Ela estaria sempre comprometida em avançar na direção daqueles que ainda não ouviram, não compreenderam ou não acolheram o Evangelho de Deus, rompendo barreiras geográficas, socioeconômicas, étnicas e culturais. Por causa da propagação da mensagem cristã entre os gentios, verdadeiros centros como Antioquia da Síria floresceram, fornecendo um testemunho inegável de sua fé e empenhando-se em fazer missões para regiões ainda não alcançadas pelo Evangelho. De modo semelhante, a generosidade da igreja em Antioquia contrasta amplamente com as tendências legalistas daquela de Jerusalém, que dificilmente teria prestado apoio similar se a situação fosse inversa. Certamente que a influência do ensino de Paulo aqui se ressalta, na medida em que constantemente lembrava os cristãos gentílicos acerca de sua dívida espiritual para com os judeus, de quem haviam herdado o Evangelho. A coleta para os pobres da Judéia, dessa maneira, seria expressão concreta da gratidão dos cristãos do mundo gentil aos judeus, de quem tinham recebido a salvação. Trazendo da mente para o coração. Manifesto de Antioquia. Nazarenos, galileus, ignorantes, alienados, radicais ou moralistas. Muitos há que, de fato desprezados, por nomes vis são entre nós reputados. Posto que sua ação torna-nos operantes, Senhor, e inevitavelmente evangelistas, por Cristo jamais nos veremos calados,
mas em amor mútuo, articulados, enfrentaremos atitudes beligerantes. Ainda que nomeados fundamentalistas, unidos fortemente entre irmãos, ao mundo serviremos atuantes, eliminando preconceitos exclusivistas, para que sejamos dignos do nome cristãos. Felipe Martins de Oliveira. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 11, 19 a 30, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, relembre quais foram os 3 movimentos praticamente concomitantes, embora independentes entre si, de pregação do Evangelho aos gentios nos primórdios do cristianismo, descritos em Atos 9, 30, capítulo 10, 11 e 20 e em Gálatas 1, de 21 a 24. Terça-feira, recorde as características geopolíticas da cidade de Antioquia da Síria e como ela passou a ser o novo centro do cristianismo primitivo, gradualmente suplantando a proeminência de Jerusalém. Quarta-feira, contraste o legalismo crescente na exclusivista igreja em Jerusalém com a mentalidade missionária e globalizada da igreja em Antioquia, de onde o cristianismo expandiu-se para todo o Império Romano. Quinta-feira, sua vida faz jus à designação cristão, tendo boa reputação perante os que ainda não se entregaram a Jesus, de maneira a fazer-se naturalmente atrativo a eles para que o conheçam? Sexta-feira, você tem se envolvido no desenvolvimento das potencialidades de seus irmãos, com vistas a consolidarem o caráter cristão um no outro e a juntos trabalharem pela pregação do Evangelho? Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 11, de 19 a 30 para a sua vida?